Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Na edição de hoje, vamos analisar a aprovação de uma nova lei que vai revolucionar o panorama da televisão por assinatura no Brasil, além de oferecer serviços de telefonia e de internet com melhor qualidade e preços mais baixos. Para isso, convidamos os jornalistas Nelson Roinef, Leonardo Dourado e André Mermelstein. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do Twitter e no nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. Suave Guerreiro escreveu o seu jornal no alto da primeira página do último domingo. O pai fez um doloroso necrológico, um homem sem inimigos. Miriam Leitão foi mais longe. Ele ensinou à redação a entender o sentido da palavra inevitável. Aos 49 anos, vitimado por uma enfermidade incurável, depois de 2 anos de sofrimentos, Rodolfo Fernandes, diretor de redação do Globo, foi vencido pela morte. Um jornalista completo, brilhante, moderno e rigorosamente afinado com a melhor tradição jornalística trazida pelo pai, Hélio Fernandes, e o tio, Milor Fernandes, expoentes do nosso jornalismo e da nossa cultura. O Rio de Janeiro deve a Rodolfo Fernandes o retorno da trepidação jornalística, a reabilitação do jornalismo investigativo e, principalmente, a reinvenção da elegância moral que tanto faz falta hoje à cidade e ao país. Estão abertas as matrículas para a Escola de Jornalismo Rodolfo Fernandes. Um dos cartunistas mais conhecidos do mundo árabe foi espancado depois de publicar uma charge em que mostrava o presidente sírio Bashar al-Assad pegando uma carona com o ditador líbio Muammar Gaddafi. Ali Ferzat foi rendido quando andava por uma rua de Damasco, capital da Síria, e brutalmente espancado. As mãos do desenhista foram quebradas. De acordo com a oposição, os agressores eram membros da polícia secreta do governo. Colegas de profissão também não deixaram o ataque passar em branco. E a situação insustentável do presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, serviu de inspiração para diversos cartunistas, também aqui no Brasil. A persistência do ditador em não largar o osso fez até com que outro presidente, Ricardo Teixeira, da CBF, fosse lembrado em uma das charges. De olho no passado, no Recife, a historiadora Isabel Lustosa conta a história de um dos jornais mais importantes do Nordeste, o Diário de Pernambuco, o mais antigo em circulação no Brasil e na América Latina. O tipógrafo pernambucano Antonino José de Miranda Falcão foi um dos tantos homens de imprensa julgados em 1823. Naquele ano, a partir da inauguração da Assembleia Constituinte, no dia 3 de maio, começaram os confrontos entre o imperador e a própria Assembleia, que repercutiram nos jornais que apoiavam um lado ou o outro. Antonino José de Miranda Falcão foi, no ano seguinte, depois da dissolução da Assembleia, quando Pernambuco se rebela na Confederação do Equador contra a própria dissolução da Assembleia e contra o absolutismo que começava a se manifestar nas atitudes de Dom Pedro, o impressor do jornal publicado por Frei Caneca, o Tifes Pernambucano. Da folha corrida de Miranda Falcão, ainda constam 14 meses que ele passou preso por conta de uns versos que publicou em 1829 contra Dom Pedro I em um pasquim. No entanto, em 7 de novembro de 1825, quando lançou o Diário de Pernambuco, seus objetivos eram muito práticos. Ele ia publicar uma pequena folha de 4 páginas, de 24,5 centímetros por 19, e que inseria anúncios grátis. O objetivo era apenas esse, publicar anúncios.
Faltando nesta cidade assaz populosa um diário de anúncios, por meio do qual se facilitassem as transações, o administrador da tipografia Miranda e Companhia se propôs a publicar o presente diário. 10 anos depois de lançado o Diário de Pernambuco, Miranda Falcão o vendeu para o comendador Figueiroa de Faria. Durante 65 anos, a família Figueiroa foi a proprietária do Diário de Pernambuco. 65 anos em que o jornal incorporou as transformações gráficas que a indústria de impressos no mundo inteiro estava vivendo. 65 anos em que o jornal incorporou também as transformações editoriais, a inclusão de colunas e de folhetins, etc., mantendo sempre a prática da publicação dos anúncios. Em 1901, o Diário de Pernambuco passa às mãos do conselheiro Rosa e Silva, que era então vice-presidente da República. É nessa fase, no ano de 1903, que é inaugurada a nova sede na Praça da Independência, em Recife. Na coluna de Maurício Menezes, a falta de conhecimento que levou a imaginação de uma repórter às alturas. De olho na gafe. João Carlos de Oliveira, você lembra dele muito bem, né, Dini? O João Carlos de Oliveira, conhecido como João do Pulo, foi um dos maiores atletas do Brasil, né? Na Olimpíada do México. Ele pulou 17,89 metros, aquele salto triplo, assim, 17, bateu o recorde mundial. Aí, muito bem, mais tarde ele sofreu um acidente em São Paulo, perdeu a perna, né? Andava com alguma dificuldade com aquela prótese, tudo. Um dia nós estamos no Maracanã e aparece lá o João do Pulo, já com a perna, com a prótese dele e tal. Aí nós cercamos o João do Pulo, ô João do Pulo, tudo bem? E tinha uma colega nova que ela não sabia quem era o João do Pulo. E ela ficou do lado ali perguntando, quem é esse camarada aí? Quem é esse cara que vocês estão conversando com ele? Quem é esse cara? Porque quando o João do Pulo afastou, o Odemar Tolguion, do Jornal do Brasil, foi em cima da colega e falou, menina, se você não sabe quem é ele, não pergunta na frente dele. Você é uma jornalista esportiva, você tinha que saber, mas já que você não sabe, fica calado. Mas o que é esse camarada? Quem é esse cara? Esse cara é o João do Pulo, João Carlos de Oliveira. Mas o que ele fez? Aí o Odemar explicou, olha, esse camarada na Olimpíada do México, ele pulou 17,89 metros. Aí ela falou, quanto? 17,89 metros. Aí a colega, puxa vida, achou que ele tinha pulado para cima, viu? A espera até que não foi demorada. O projeto de lei complementar, PLC, número 116, tramitou apenas durante 4 anos nos corredores do Senado, até ser aprovado pelo plenário há 2 semanas atrás. Milagre em matéria de velocidade e milagre em matéria conceitual, já que a nova lei tem uma função reguladora e no Brasil, quando se fala em regulamentação de qualquer coisa ligada à mídia, empresas, entidades e parlamentares têm surtos alérgicos. O PLC 116 vai organizar e dinamizar o setor da TV por assinatura. Isso significa supervisionar a convergência da TV paga com as operadoras da telefonia, desconcentrar o mercado, estimular a concorrência e, sobretudo, alavancar a produção de conteúdo nacional para a TV. Hoje temos no Brasil apenas 11 milhões de assinantes. Aprovado o PLC 116, chegaremos a 35 milhões em 5 anos, no mínimo. Alguns dos interessados estão resmungando, mas a oposição ao projeto de lei foi insignificante. O texto vai subir à sanção presidencial e terá 180 dias para ser regulamentado, enquanto a Anatel e a Ancine se preparam para suas novas funções fiscalizadoras. É importante lembrar que os fantasmas da censura e do controle de conteúdo não conseguiram embaraçar o processo regulador. É importante lembrar também que você, telespectador, será o maior beneficiário. O novo marco regulatório para o setor de TV por assinatura, aprovado no Senado, abre o mercado às empresas de telefonia fixa e ao capital estrangeiro, que não terá mais limites. O objetivo é reduzir o preço e melhorar a qualidade do serviço, com uma maior competição entre as empresas. Essa lei foi aprovada depois de uma negociação entre os setores em que eles fizeram um acordo na cadeia de valor da TV por assinatura.
Isso separou o que as companhias telefônicas podem fazer e o que o radiodifusor pode fazer. E essa legislação deixou claro que a companhia telefônica não pode controlar a produção de conteúdo aqui. Essa separação não só protegeu a radiodifusão, como abriu caminho para um crescimento do mercado de produção de conteúdo aqui muito grande. O incremento da competição é sempre o que mais favorece o consumidor. Existe já no mercado de TV por assinatura uma competição bastante acirrada, porque em todas as localidades onde exista uma operação de TV a cabo, por exemplo, existe pelo menos mais umas 4 ou 5 operações de satélite por assinatura. Essa abertura torna ele ainda mais aguerridamente competitivo e tem a favor da abertura a necessidade de um investimento muito grande nas infraestruturas de telefonia que, por serem antigas, precisam ser totalmente incrementadas para que se tenha redes tecnologicamente adequadas ao século XXI, à oferta dessa multiplicidade de serviços. O PL 116 também pode ser considerado uma coisa histórica, no sentido que abre a possibilidade de se discutir em um marco geral, em um marco maior, sobre as comunicações no Brasil, a questão da propriedade cruzada, ou seja, de uma mesma empresa operar vários meios de comunicação, jornal, rádio, TV, portais, etc. E o governo Lula, o presidente Lula, deixou para a presidente Dilma uma proposta de um marco regulatório geral, a lei eletrônica de massa, ou lei de comunicação eletrônica, eu acho que assim se chama, em que essa questão não é tocada. Enquanto que no PL 116, sim, está muito claro, ou seja, uma mesma empresa não pode operar ao mesmo tempo a produção e a difusão dessa operação. O projeto de lei também fixa cotas de conteúdo nacional na programação. Os canais a cabo vão ter que veicular 3 horas e meia por semana de conteúdo produzido no Brasil em horário nobre. E a metade desta produção tem de ser independente. E a estimativa das pessoas de cinema é extremamente positiva. Que existem estimativas que em 3 anos a televisão pode gerar uma produção de mais de 2, 3 mil horas que ela vai comprar nas produtoras independentes. Que a medida é essa, a intenção é estimular a produção independente. E eu acho que a intenção é essa e ela é muito bem-vinda, né? Porque eu acho que o grande problema do cinema brasileiro é hoje chegar ao público brasileiro em sua plenitude. Então, eu acho que ele tem que formar plateias para isso. Um dos elementos centrais que o PLC 116 traz é um compromisso com a cultura brasileira, ou seja, uma obrigação de nós termos mais obras brasileiras sendo programadas na televisão por assinatura. Junto com essa obrigação, passa a existir uma obrigação de carregar canais programados por programadoras brasileiras, com maioria de conteúdo brasileiro, e que, portanto, os operadores, ao formarem seus pacotes, têm que, então, garantir a presença de canais brasileiros no interior desses pacotes. Vai ter um lado positivo, acho que pode viabilizar. Eu vi, por exemplo, grandes emissoras de televisão dizendo, olha, a cota não é a melhor maneira, porque você vai criar uma obrigatoriedade, então a pessoa pode se acomodar de oferecer um produto de pior qualidade, porque vai ser obrigatório comprar. Eu acho que pode não ser isso, porque a cota vai ser obrigatória no horário nobre. Então, os canais pagos vão estar competindo com a TV aberta no momento que ela tem o melhor programa para oferecer. Ele não vai preencher aquele horário com qualquer porcaria. As novas regras aprovadas no Senado ainda não foram sancionadas pela presidência, mas já tem críticos. Os senadores de oposição e as empresas de telecomunicações contestam o poder atribuído à Ancine de fiscalizar o cumprimento das cotas. O que a Ancine tem de fazer é dizer se a produção é independente ou regional e fiscalizar o cumprimento das cotas previstas pelos canais. Quer dizer, não tem nenhuma interferência em que conteúdos vão ser exibidos. Ou também não tem nenhum poder de escolher que conteúdo vai ser exibido.
A Ancine está pronta para isso, tem capacidade para isso e, evidentemente, contará com o apoio do Poder Executivo e do Congresso Nacional para que seja suprida as necessidades que a agência tenha para desempenhar suas funções. Tem gente que fica dizendo por aí que o governo dirá o que o cidadão vai assistir em sua casa. Nem o governo dirá, nem hoje o cidadão tem a liberdade de ele programar a sua televisão por assinatura. Quem programa a televisão é um sujeito contratado de uma empresa que decide o que vai passar e em que horário vai passar. Para o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o projeto de lei traz enormes benefícios para a sociedade brasileira. Olha, eu acho que, em última instância, quem vai ganhar vai ser o consumidor, porque esse PL, na verdade, vai possibilitar o aumento da oferta, vai estimular a disputa, a competição entre as empresas que já atuam e novas empresas que vão atuar, como, por exemplo, as grandes empresas telefônicas ou pequenas empresas que já têm cadastro na Anatel. Tem mais de 600 empresas cadastradas querendo explorar a TV a cabo, mesmo que seja num município, 2, 3 municípios. Haverá, a partir da sanção da lei, uma reserva para a produção nacional. Os grandes estúdios, as grandes redes de televisão, com certeza vão lucrar com isso. Os produtores hoje de cinema, os estúdios que produzem audiovisual e novos estúdios que com certeza serão montados vão ter um espaço extraordinário, porque vai ter uma reserva obrigatória para a veiculação de conteúdo nacional. Eu acho que vai crescer a produção, vai aumentar empregos para diretores, atores, atrizes, iluminadores, contra-regra, essa legião que trabalha, que é uma indústria, na verdade. Eu acho que vai ter um impulso muito grande, a indústria do entretenimento, a indústria cultural. Eu acho que vai valorizar a cultura brasileira. Eu acho que tudo isso vem como pontos positivos. Vamos à apresentação dos nossos convidados desta noite. Em São Paulo, o diretor editorial da revista Tel Aviva, André Mermelstein. Aqui no Rio, Leonardo Dourado, conselheiro da Associação Brasileira de Produtores Independentes, e o jornalista e cineasta Nelson Hoyneff. Leonardo Dourado, como é que é a associação e como é que você, como homem experiente do meio, está examinando os lados positivos? Nós já vimos que são muito bons, o ministro acaba de ressaltar isso. Agora, os resmungos, quem é que está resmungando? Quem é que está aí meio cabisbaixo, maquinando? Ou isso também não existe? Boa noite, Dines, boa noite a todos. Bom, nesses 4 anos em que o projeto tramitou, desde que era o antigo PL 29 na Câmara dos Deputados, até agora o PLC 116 no Senado, muita gente resmungou e os resmungos foram mudando, os muxoxos foram variando conforme a matéria ia sendo discutida e apresentada. E agora, efetivamente, na reta final, agora que a presidente vai sancionar, recentemente os muxoxos do momento são basicamente são 2. É exatamente isso que o Orlando estava se referindo, da questão da propriedade cruzada. Está desagradando uma emissora de TV aberta, basicamente, e alguns canais internacionais que também têm esse problema. Mas a Associação Brasileira de Produtores Independentes, a entidade que eu represento, são 150 produtores no Brasil inteiro, nós estamos confiantes que daqui a 3 anos, que é o tempo que esse tema tem para, o PLC tem para entrar em vigor, porque são 3 anos depois da sanção presidencial, é preciso que se diga isso, é preciso que se diga que as cotas são temporárias, elas têm tempo para acabar. Tem validade. Né? Validade de 12 anos. Mas eu até queria fazer aqui uma provocação rápida. Se a gente marcar um novo observatório da imprensa para daqui a 3 anos, para discutir o quadro da TV brasileira, por assinatura, nós vamos ver que vai estar todo mundo feliz, porque o projeto, como você falou, todo mundo sai ganhando, independente de alguns muxoxos,
E eu acho que até isso é uma questão positiva, porque não pode efetivamente agradar todo mundo. Se você me perguntar se as cotas são boas, 3 horas e meia por semana, meia hora por dia no horário nobre, são minguados 15 minutos por dia de produção independente. E sem contar que todos os países que tiveram uma indústria audiovisual desenvolvida, em algum momento da sua história, tiveram ou têm até hoje cotas para beneficiar os seus nacionais. André Mermelstein, como é que a revista Tel Aviv está examinando essa questão? Ou melhor, quem são os setores que estão incomodados já? O Leonardo falou aqui numa multinacional, imagino que seja a Sky, há uma rede de televisão nacional que está resmungando também. Quem é que está e por que está reclamando? Bom, primeiro, boa noite, Jeans, boa noite, Leonardo, Nelson. Bom, esse projeto, primeiro a Tel Aviv vem acompanhando esse projeto desde muito antes dessa aprovação, né, desde que ele era ainda o projeto o PL 29 na Câmara, depois se transformou em 116 no Senado. Esse projeto ele sempre foi muito controverso, ele teve muita pressão contra e a favor, porque ele mexe em muitas coisas, né? Ele mexe na questão da distribuição, quer dizer, quem tem direito, que tipo de empresa pode distribuir TV a cabo. E é importante também lembrar que esse projeto não é só a TV por assinatura, as teles e as companhias estrangeiras já estão na TV por assinatura no satélite, no DTH. Ele mexe especificamente na questão da TV a cabo. Essencialmente, foi um projeto apoiado desde o começo pelas operadoras de telecomunicações, sobretudo as estrangeiras, como é o caso da Telefônica e principalmente da Embratel, que é do grupo Telmex, né? E quem mais se opôs fortemente foi a Sky, que é justamente a única grande operadora de TV por assinatura que não é ligada a nenhuma operadora de telecomunicações, né? A NET tem uma participação da Embratel. E por sua vez, também os programadores internacionais, que serão os mais, entre aspas, prejudicados, né? Porque terão que ceder o seu espaço, mexer o seu próprio modelo de negócio para acomodar essa produção independente. Quando se diz que há um consenso em torno do projeto, na verdade, o que há é uma série de concessões que foram sendo feitas. Eu acho que, tirando talvez os produtores independentes, ou talvez nem eles, ninguém ficou plenamente satisfeito. Todo mundo teve que abrir mão um pouquinho de alguma coisa para que esse projeto saísse. Mas, no final, ele atende a maioria dos interesses. Os produtores independentes, no início, o projeto tinha praticamente o dobro de tempo de cotas, né? Acabaram ficando com metade, se satisfazendo também, entre aspas, com metade. Bom, a política é a arte do possível, tem que fazer concessões para que alguma coisa aconteça, e aconteceu com uma rapidez, em termos brasileiros, uma rapidez surpreendente. Como é que você vê, Nelson Oneff, todo esse processo e as reclamações, não é? Como é que se contemplam essas reclamações? A Sky é uma empresa que a gente precisa lembrar para o telespectador que pertence a essa figura chamada Murdoch, não é? Para mim, pessoalmente, é ótimo que ela deteste, porque tomara que ela saia do mercado brasileiro, mas não sairá. Como é que você vê essa questão? Bom, Dias, a gente tem que ver, em primeiro lugar, esse é um projeto extraordinariamente complexo, né? Quando nós estamos falando da questão da cota para exibição nacional, nós estamos falando apenas do capítulo 5, que vai simplesmente dos artigos 16 a 23, se não me engano, entre 42 artigos que tem o PLC 116. Há duas coisas aí. Primeiro, quando a televisão, o espectador tem que entender, quando a televisão passou a se organizar através de redes internacionais de televisão, a lógica mudou bastante. A gente tem que lembrar que no início da televisão, lá em 1936 na Grã-Bretanha, 50 no Brasil, a televisão se organizava em emissoras regionais, né? A partir do final dos anos 60, ela passa a se organizar em redes nacionais e isso muda a lógica da programação. A partir dos anos 80, nos Estados Unidos e na Europa, e de 1992 no Brasil, a televisão passa a se organizar em redes internacionais. Isso muda também a lógica da programação. Houve uma resistência por parte dos programadores em perceber isso daí. É claro, há sempre uma resistência grande ante as novidades. Mas o que nós temos que entender nesse sentido é que
desde da metade dos anos 80, ou seja, uma coisa muito recente, tornou-se possível a um sinal levantado de qualquer ponto do planeta estar em infinitos outros pontos do planeta. Há uma expectativa de que a produção seja privilégio do primeiro mundo. E isso não é assim, não é assim que não pode a banda ser assim. toca. Não pode ser assim. Então, no momento em que as emissoras, as redes de televisão, elas passam a se organizar internacionalmente, ou seja, você levanta um sinal de algum ponto da América do Norte ou da Europa, e esse sinal está em todos os continentes, está em praticamente todos os países do mundo, alguma coisa tem que ser feita em relação à programação. Quer dizer, não é lógico, né, que a construção de conteúdo seja privilégio do primeiro mundo. Vamos fazer uma pausa e voltamos já.